Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro Santos, bem-vindos aqui ao canal Leandro Ibov. Curta o vídeo, compartilhe e ajude no crescimento do canal. Vamos falar aqui sobre o padrão de continuação pescoço de baixa. Falta o que? 2 aulas para terminar todos os padrões de candlesticks, né? No nosso canal, aulas avançadas sobre todos os padrões de candlesticks. E mais uma aula aqui avante. E peço que você se inscreva, que você que está no meu canal principal, vá para o meu canal alternativo, porque lá terá muito conteúdo que só vai ter lá, certo? Mas esse canal aqui, o atual, ele vai continuar. Tem um link na descrição para você se inscrever. Bom, padrão de continuação de pescoço de baixa, ele é um padrão que ele funcionará. Todos os padrões de candlesticks precisam estar dentro de um certo contexto. Então, primeiramente, candlesticks só funcionarão se você souber determinar o contexto com ferramentas que não são candlesticks. Análise técnica, análise de preço, análise de volumes e outros padrões e técnicas para determinar o contexto do mercado. Exemplo de contexto é uma probabilidade de iniciar uma tendência de baixa, contexto de tendência de baixa. Probabilidade de continuar a tendência de baixa e a mesma se estender. Contexto de continuação de tendência de baixa. Correção ABC ou mais, né? Eu chamo de ABC, né? Isso aqui, ABC e tal. Mas é apenas um bull trap, porque a tendência de baixa tende a bater na resistência e voltar a cair. Então é um contexto apenas de correção. E a tendência, o contexto é de tendência de baixa. A alta é apenas uma correção. Agora, pode ser que esse contexto indique que a tendência vai reverter e o preço vai iniciar uma grande tendência de alta. Aqui no começo é um contexto de tendência de alta. Aqui é um contexto de continuação de tendência de alta. Aqui é um contexto de falta de força da tendência de alta para corrigir, mas também se trata de um contexto apenas de uma correção, um bear trap, porque a tendência de alta se sustenta para avançar mais. Porém, se após essa grande tendência de alta, o contexto indica uma correção, mas é apenas a ignição da reversão completa para a tendência de baixa, é um contexto de reversão de tendência de alta para baixo. Então, o nosso padrão de continuação de baixa, aqui ele funcionaria, aqui ele funcionaria. Aqui nessa condição não funcionaria bem. Aqui já funcionaria. No primeiro caso, que é apenas correção para depois bombar lá para cima, né? Aqui não funcionaria, mas nessa condição aqui, ou aqui projetando para iniciar a tendência de baixa, e o preço formar uma grande dimensão de baixa, o padrão de continuação ocorrendo aqui funcionaria. Então você precisa de um contexto para determinar essas condições. Você precisa de uma estratégia, precisa usar regras que funcionem para determinar todas essas condições e aplicar os candlesticks, se ele aparecer, aplicar a projeção que o candlestick indica. O padrão de candlestick vai validar a probabilidade determinada pelo contexto atual, que foi encontrada, decifrada por meio de análise técnica, por meio de estratégias, por meio de padrões, regras, etc. Então, o primeiro ponto que a gente tem que considerar isso. A minha estratégia Ultimate Eagle Signals ensina isso. Você pode entrar em contato comigo para aprender o meu curso, uma estratégia comprovada que funciona. Ou você pode criar sua própria estratégia. Depois que você aprender a determinar o contexto, daí você usa os candlesticks para melhorar o seu poder de análise. Então vamos aqui vamos aqui considerar também, né, a parte inicial de que, considerando o que é uma onda de baixa, porque o padrão de continuação de baixa ele ocorrerá numa onda de baixa. Então uma onda de baixa se caracteriza pelo quê? Ela vai se caracterizar por por 2 candles, onde o segundo candle faz nova mínima em relação ao candle anterior, sem fazer nova máxima. Se ele faz nova máxima em relação ao candle anterior, é ambíguo, né? Fica um pouco ambíguo.
Claro que vai depender do tipo de candlestick aqui. Às vezes você pode interpretar como uma onda de baixa, mas geralmente tende a ser ambíguo. Então, quando você tem dois candles, onde o segundo candle faz nova mínima em relação ao anterior, é uma onda de baixa. E pode se estender por mais novos candles que fazem novas mínimas. E uma onda de alta caracterizará quando você tem dois candles, onde o segundo candle faz nova máxima em relação ao candle anterior, sem romper a mínima do candle anterior. Então, aqui começa a onda de alta. E ela pode se estender por mais candles que fazem novas máximas. Então, o padrão de continuação ocorrerá, padrão pescoço de baixa, bearish on neck, sucederá nesta condição aqui. Então, agora que você já entendeu, vamos aqui para a descrição e psicologia por trás do padrão. Primeiramente, o padrão ele sucede com um Marubozu. Marubozu são candles, né, de corpo cheio. Mas você tem candles de corpo cheio pequenos na forma de quadrado. E o Marubozu, isso aqui é um candle de indefinição, né? Então, a direção que está sucedendo, independente de qual seja, tende a ser contrariada pelo mercado quando aparece um candle de indefinição. Com sombra, ele é mais forte. Mas sem sombra, ele também é um candle de indefinição, que indica esse antagonismo contra a direção vigente. O Marubozu ele se caracteriza pelo quê? Por um candle de corpo cheio, que ele é o dobro do mínimo para fazer um retângulo. É uma forma de explicar como que é o Marubozu. Ou seja, aqui a gente tem um quadrado, e aqui você tem um pouquinho mais acima, né, um pouquinho maior o corpo do candle, caracterizando um retângulo em pé. Duas vezes isso é o Marubozu clássico. Aqui a gente já pode considerar como mini Marubozu, mas ele não é válido. O dobro, ou quase o dobro, seria o Marubozu clássico. Quanto maior o Marubozu, mais forte é o padrão. Claro que também vai depender do contexto de onde ele aparece. O Marubozu negativo, o de baixa, né, então tem corpo cheio e sombras pequenininhas ali, tanto superior como inferior. Ele caracteriza o seguinte: força para uma onda de baixa continuar, então tende a estender o tamanho da onda de baixa. Se tem um suporte, o Marubozu negativo tende a enfraquecer o suporte, de modo que o preço rompa ele. Se tem uma resistência, o Marubozu negativo tende a fortalecer a resistência, culminando no movimento baixista após tocar na resistência. E também força para fazer um padrão de baixa, de início de tendência de baixa, também vai depender do contexto. Então, o Marubozu negativo é um candle de força de baixa. E tem essas condições das quais ele tende a gerar esses movimentos no preço. Tá? Então, primeiramente, a gente tem uma onda de baixa. Ocorre o Marubozu. Então, se está ocorrendo uma onda de baixa, ocorreu o Marubozu, a probabilidade é continuar a queda. Né? Porém, é um sinal de força para a queda continuar. Porém, um sinal de força ele pode ser aumentado por complementos psicológicos. E o complemento psicológico que aumentará a força desse Marubozu para formar esse movimento de baixa é justamente dois comportamentos a mais. O gap de corpo total e o candle que não consegue fechar o gap. Ele fecha uma parte do gap, mas não total, caracterizando falta de força compradora para que o preço desabe mais ainda. Mas tem que tomar cuidado, né? Porque pode formar um outro padrão, né? Um outro padrão muito famoso. Então tem que tomar cuidado, depende muito do contexto. Eu vou explicar isso daqui a pouco. Então, primeiro ponto, gap, ou seja, abriu, fechou aqui, né? E daí pulou daqui, pulou aqui para baixo. E fez um gap, pulou daqui para baixo. Gap total é quando você tem um candlestick e os corpos dos candlesticks não se tocam e nem a sombra se tocam. Tá? Você tem o gap total aqui. Nem a sombra nem os corpos se tocam. O gap de corpo é quando as sombras se tocam ali ou nas outras sombras,
se tocam, as sombras se tocam, ou as sombras se tocam e ainda toca uma das sombras, ou as duas podem tocar o corpo, mas os corpos não se tocam, gap de corpo. Gap total é quando nada se toca, tá? Então você tem esse gap, né, total. Começou com gap, mas teve uma alta, porém não fechou o gap. Se ocorresse o gap, né, abriu aqui, e ele fechasse, caracterizaria uma linha de contra-ataque de alta, padrão linha de contra-ataque de alta, ou seja, neutralizaria o poder do Marubozu negativo. Né? Mas quando não fecha o gap, caracterizará a falha da linha de contra-ataque de alta, né? Bullish Counter Attack Line. Falhada, né? Então falhou a linha de contra-ataque de alta e caracterizou o gap não fechado. Ah, Leandro, mas tem um candle de indefinição aqui. Você sempre diz que um candle de indefinição, se aparecer em qualquer ponto de uma onda de baixa ou de alta, o movimento antagônico tende a ocorrer após o aparecimento desse candle de indefinição. Mas esse candle de indefinição, ele tem esse gap aqui total e é antecedido por um Marubozu. E o contexto também indica que vai continuar abaixo. Por isso que é importante a gente ter um contexto que favoreça esse padrão de baixa, de continuação de baixa, tenha efetividade. Se o contexto indica que vai continuar a baixa, então esse padrão tende a funcionar. Se o contexto indica que de fato o mercado está fazendo um fundo para de fato reverter a tendência de baixa. Então digamos que a gente tem aqui uma grande tendência de baixa, daí ocorreu aqui o padrão, né? O contexto indica o quê? Que o mercado vai bombar. Vai reverter para a tendência de alta. Aqui é o fundo. A minha estratégia indica esse contexto. Se você fizer o meu curso, você pode identificar um contexto desse. E vai ter lá a linha o pescoço de baixo, indicando continuação para cair. Mas o contexto indica que ocorrerá isso. Então nós temos um padrão chamado bebê abandonado de fundo. Que tem o Marubozu, também tem um gap. Ah não, mas o bebê abandonado de fundo nem sempre ocorre com o Marubozu negativo, tá? Ele geralmente pode ocorrer um candle que pode ser assim, ou pode ser um candle pequeno também. Aí ocorre o gap total de corpo, um candle de indefinição, pode ser um spinning top. E depois tem um gapzão de alta. O bebê abandonado de fundo, ele é mais característico, mais forte, quando ocorre um Marubozu positivo, um gap de corpo, né, e ficando acima do início desse gap inicial. O bebê abandonado de fundo, né, o Bullish Abandoned Baby. É um padrão de alta, indicando o fundo também. Só que poderá suceder um bebê abandonado de fundo também com o Marubozu. Né? Mas é mais raro. Então, se o contexto aqui indica fundo, pode ser uma antecipação de um bebê abandonado de fundo. E o mercado pode explodir para cima e você confundiu com o padrão de continuação. Por isso que você tem que entender o contexto e saber ter chance altíssima de acertar o contexto do mercado para que você aplique os candlesticks e eles funcionem. E o que acontece hoje em dia no mercado é que o pessoal, e nos livros também, a maioria dos livros, não fala nada disso que eu estou te falando. Você não vai ver esse tipo de explicação que eu estou falando aqui nos livros. Geralmente isso não é falado. Né? Porque as pessoas, os autores não sabem disso, porque a maioria dos autores de livros de candlesticks são teóricos, ou não são traders bem-sucedidos e lançam um livro para ganhar dinheiro. E muita gente acha que um livro, só porque está sendo vendido, só porque é famoso, então tudo que está escrito nele com certeza funciona. É uma grande ilusão. Material de mercado financeiro, 90, 95% deles são teorias
e quem os escreveu é um fracassado nos investimentos. Ele ganha dinheiro vendendo livro, vendendo curso, etc. Infelizmente, essa é a realidade. Mas tem, no caso de Benjamin Graham, o mega investidor bem-sucedido, ele lançou um livro, ele dava aula para o Warren Buffett aprendeu com ele, e o Benjamin Graham é o mestre dos mestres do valuation. Então tem os casos, né, de alguém que estudou, operou, foi bem-sucedido e lançou um livro, né? E felizmente eu estou na lista dos que sabem operar e lançam infoprodutos com base em sucessos operacionais. Mas é uma raridade isso, né? A maioria não é assim. Então a gente tem que filtrar as informações, etc. Porque a maioria está tudo errado. De análise técnica, a maioria está tudo errado. De candlestick, a maioria está tudo errado, porque é tudo teoria. Então é isso, gente. O padrão de continuação de baixa dentro dessas condições. E aqui tem os intensificadores de poder ou probabilidade do padrão. Quanto maior o tamanho do primeiro candle, que é o Marubozu negativo, esse aqui, né? Em relação ao segundo candle, que é esse aqui, mais forte será o padrão. Ou seja, a gente sabe que o Marubozu, quanto maior, mais forte é o padrão. Então, ocorreu um Marubozu aí, né, maior do que esse primeira condição é menos forte do que a segunda. E a segunda tem um Marubozu mais forte. Quanto maior o tamanho do gap total entre os candles, mais forte será o padrão. Então, eu tenho a seguinte opção. Marubozu normal, igual a esse primeiro. Vou colocar aqui a terceira. Mas o gap é gigantesco. Então, esse aqui, a terceira opção, é mais forte do que a primeira. Essa segunda opção é mais forte também do que a primeira. Agora, se eu tenho os dois ao mesmo tempo, vou fazer até um círculo aqui. Eu tenho os dois ao mesmo tempo, ou seja, eu tenho um Marubozu gigantesco, né, e um gapzão de baixa bem maior, né? Então, todos esses daqui são inferiores. O padrão mais forte é esse aqui, Marubozu gigantesco, com gap, vou colocar de azul aqui, né, o gap total aí, bem maior, né, um gap bem maior e com um Marubozu muito maior. Então, esse aqui, todos esses daqui são menos fortes do que esse. O mais fraquinho de todos aqui é o clássico, né? Entre esse aqui e esse aqui, tanto faz, né? São os segundos mais fortes. Eu acredito que esse terceiro é mais forte do que o segundo, tá? Por conta do gap, o gap é um padrão muito forte. O gap de baixo aqui. Então, o gap maior, Marubozu normal, ele é forte, mais forte do que esse segundo. O segundo é o terceiro padrão mais forte. O mais forte de todos é esse aqui, né? Marubozu gigante com gap total maior, caracterizando uma força vendedora mais extrema ainda para esse padrão de continuação. Tá certo? Então, é isso, meus amigos. Então, pessoal, para você fazer o meu treinamento, meu curso, aprender uma estratégia que funciona, se você for aprender sozinho, você pode levar 10, 15 anos para comprovar uma metodologia. Quase ninguém consegue ser bem sucedido em um ano ou consegue comprovar uma metodologia. Faça como o Warren Buffett, que aprendeu com Benjamin Graham, fez aulas com Benjamin Graham e aprendeu e já deu muitos passos à frente aprendendo alguém que já comprovou uma estratégia. Eu já comprovei a minha estratégia. Funciona e eu não mudo ela, porque ela funciona e tende a funcionar para sempre. Você pode fazer aulas comigo, entre em contato comigo. Tanto parte técnica de trade para curto e médio prazo e operações de longo prazo para criptomoedas fundamentalistas, como análise fundamentalista e investimento fundamentalista para ações. E o grupo de sinais é um grupo onde você pode seguir os sinais e lucrar
É de graça o grupo de sinais para quem faz o curso. Você pode entrar em contato comigo para contratar o treinamento. Todo mês tem aula. Tem vaga, mas tem que correr porque as vagas são limitadas. Convido vocês, pessoal, para vir aqui na página de artigos, onde você tem notícias, né, mas tem estratégias ali para soluções relacionadas às notícias caóticas que eu passo aqui. E filosofia e psicologia do trader. Tem aqui também parte de segurança digital, tutoriais de criptomoedas que está em andamento. Já tem aqui, né, guia absurdamente avançado de Bitcoin, guia de blockchain, vai ter muito mais, vai ter tudo, né, guias avançadíssimos. E você tem aqui a parte de psicologia do trader, que é fundamental. Também tem vários artigos aí avançadíssimos já usos aqui no site. Todo mês eu vou estar adicionando mais artigos aqui. Entre aqui para desfrutar desse conhecimento avançadíssimo. Vou ficar por aqui, pessoal. Muito obrigado. Até mais.